Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora falando sobre o concurso do Ministério Público, onde no dia 29/9, então faz poucos dias, que foi lançado o quê? O resultado definitivo da prova objetiva. Aí aqui a gente está vendo aqui os links de acesso dos arquivos do resultado da ampla concorrência, candidatos com deficiência, candidatos negros e candidatos índios ou quilombolas. E aí eu vou só fazer um resumo apenas desse aqui, que é da parte de ampla concorrência. E aí quando a gente entra aqui nesse arquivo aqui, a gente já dá de cara com isso aqui, aonde ele fala o nome dos candidatos, né, tudinho, as notas de cada matéria aqui que a pessoa acertou, assim confirma também a nota objetiva dele e por fim finalizar aqui dizendo sobre a situação da sua prova discursiva, se será corrigida ou não. Que é justamente isso aqui em cima que ele diz, né? Que a coluna chamada corrige discursiva indica os candidatos que terão a prova discursiva. Então, aonde tiver não aqui nessa coluna é porque infelizmente a pessoa não conseguiu aquela nota para poder ter a correção corrigida. Então, assim, a gente sempre vê esses resultados aqui. Aí, na minha opinião, eu achei esse arquivo aqui bem desorganizado, porque como eu estava fazendo resumão, por exemplo, para auxiliar administrativo, há áreas onde ele não tem todos os candidatos. Aí ele diz aqui, né, que e esses candidatos que não estão aqui nesse arquivo, eles podem entrar bem aqui nesse link, onde ele pode fazer a consulta individual. Só que como teve áreas também que eu encontrei aqui no arquivo, aonde tem todo mundo aqui que fez a prova. Então é nesse ponto que eu digo que eu achei meio bagunçado, porque, por exemplo, para algumas áreas houve todos os candidatos e para outras áreas só teve apenas o pessoal que vai ter a prova de redação corrigida. Mas independente disso, você pode vir aqui nesse link aqui, ó, da consulta individual e aí colocar seus dados e ver o seu resultado definitivo, né? Ver onde você falhou, essas coisas durante a prova. E aí o resumo que eu digo que eu fiz aqui, olha só, por exemplo, eu coloquei aqui com relação às informações do edital, desculpa. Aonde, olha só, teve para município sede de Belém, Ananindeua, Castanhal, Capanema, Paragominas, Abaetetuba, Soure, Breves, Marabá, Redenção, Tucuruí, Parauapebas, Altamira, Itaituba e Santarém. E aí você observa aqui, por exemplo, que tem aqui 90 pontos, 85, até 91 aqui. Então, aqui são todas as regiões, primeiramente, que eu coloquei, que tá lá no edital. E aí eu coloquei a pontuação desde o primeiro colocado, que foi classificado para corrigir prova, até o último colocado também para corrigir prova. E aí a gente percebe, por exemplo, aqui no primeiro lugar aqui de todos aqui, de todas as 15 regiões administrativas aqui, que olha só a pontuação, foi sempre muito alta, de 90 pontos. Então o menorzinho aqui que eu encontrei foi esse aqui de 78, que foi para Soure, e 79 para Altamira. Mas pessoal, olha só o nível como é que tá, né? De 90 pontos, sendo que a prova valia quanto? De 100 pontos. Então olha só a diferença, né, pessoal? Então, olha só, a gente tem de 90 pontos, 85, 90, 80, 86, 84. Então, sempre tá naquele intervalo, né? Vamos dizer assim, de 85 a 90. Aí teve também casos, olha só, que tá fora desse intervalo que eu falei, que foi para Marabá e Santarém, onde o primeiro colocado fez 91 pontos. E aí, com relação às menores notas, olha só, sempre foi de 60, olha só, de 60 até 76 pontos, que foi aqui para a região de Belém. Onde essas notas aqui, que eu percebi, eles se repetiram várias e várias vezes na lista lá das notas. Então, houve critérios, né, que determinaram que essas pessoas aqui que ocuparam esses locais aqui, né, de colocação e ficaram selecionadas para corrigir a prova. Mas, de uma maneira geral, olha só, para Belém, aonde a gente observa aqui que teve o maior número de pessoas para correção de provas, que olha só, foi até 257 pessoas com 76 pontos, sendo que os últimos só são assim, 76 pontos. Então, Belém foi o que teve maior número assim de colocados que para correção de prova. Enquanto menor, olha só, pessoal, foi para onde? Foi para Itaituba. Onde Itaituba, olha só, foi apenas 48 pessoas lá selecionadas para correção de prova. Mas também o que teve um outro menor número também selecionados foi para Soura. Olha só que Soura foi o que chamou mais atenção, né? Que ele conseguiu
ele mostrou a menor pontuação, olha só, que foi de 78 pontos até 60 pontos, onde eles classificaram apenas 51 pessoas para correção de prova. Então, pessoal, isso daqui é um resumão só dos candidatos que foram selecionados para correção de prova da redação, onde a prova de redação ele vai valer, parece que 20 pontos, se não estou enganada. Ó, bem aqui, 20 pontos para correção de prova. E uma outra coisa que eu observei bastante aqui, por exemplo, nessas pontuações aqui da prova objetiva, é que a maioria do pessoal acertou principalmente questões de português, tanto que teve muita gente que fechou o português. Além disso, constitucional, que olha só, constitucional tinha um grande número de questões, né? Mesmo valendo um ponto, mas tinha, olha só, 9 questões. E também a parte de conhecimento específico, que é isso que a gente, na minha opinião, que a gente tem que focar bastante, né? Por quê? Por conta da pontuação aqui de cada questão, que olha só, valia o dobro dos conhecimentos gerais. E aí nele tinha 30 questões. E aí muita gente fez lá mais de 40 pontos. Mais de 40 pontos, no qual valia 60 pontos só a parte de conhecimento específico. E aí, pessoal, a gente vê, né, o quanto que ele está concorrido, mais uma vez, como eu sempre falo nos meus vídeos, e também a média do pessoal, né, que está sendo selecionado, por exemplo, aqui no caso, para uma prova de redação, né? Mas se fosse, por exemplo, sem redação, a gente ia saber, olha só, o quanto que está o nível. E aí, mais uma vez, né, Belém, como sempre, teve a maior pontuação, que era o que todo mundo já acreditava, né? E aí, no meu caso, que eu tentei para Capanema, fiz 65 pontos, vocês acreditam? Ai, mais uma vez eu não consegui, mas, né, infelizmente acontece essas coisas e aí eu tenho que correr atrás do prejuízo mais uma vez. Mas aí, olha só, pessoal, é muito interessante, assim, esse quadro aqui que eu trouxe pra gente olhar, pra ver o quanto que o pessoal tá acertando. Então, olha só, a nota de pontuação mínima que a gente vê é de 60 pontos, ou seja, tá mais de 50% de uma prova. Então, aquela história que você acha, eu fechei metade da prova, infelizmente, hoje em dia isso não é mais nada, né? Porque, olha só, não garante nada. Olha só, tanto que, como eu falei, né? Que os últimos colocados, essas notas sempre ficaram repetidas, né? Então, 67, 67, ou 62, 62. Então, olha só o nível de concorrência que tá. Então, por uma questão, por exemplo, no meu caso aqui, né? A gente perde a oportunidade. E aí, mais uma vez, tem que reforçar, né? Para a gente ver o que a gente errou, onde a gente tem que estudar mais, treinar mais questões, né? Essas coisas tudinho. E aí, é isso, pessoal. De acordo com o andamento aqui das atualizações que eles forem dando aqui no site da Consulplan, eu vou trazendo aqui os vídeos. Então, pessoal, para quem conseguiu passar para a parte da redação, desejo meus parabéns, continue lutando, né? E aqueles que não conseguiram, como eu, de novo, né? Bora tentar que um dia a gente vai dar certo, não é, pessoal? E é isso, pessoal. Valeu!